Salve, salve galerinha do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez um vídeo diferente sobre a Sony ZV-E10. Talvez a câmera mais hypada do YouTube dos últimos tempos, quem sabe? Eu acho que de 2021 para cá essa é a câmera que mais tem conteúdo no YouTube. Se você digitar Sony ZV-10 nesse momento nas pesquisas do YouTube, você vai perceber que quase todos os vídeos do universo audiovisual referente a equipamentos e câmeras de vídeo são sobre essa pequena câmera aqui. Agora, será isso hype ou realmente essa câmera é boa? Eu vou te passar aqui nesse vídeo hoje a minha opinião pessoal. Lembrando que eu utilizo essa câmera para trabalho, tá? Eu não produzo, eu não sou youtuber. A princípio, eu trabalho como videomaker, produzindo vídeos aqui na minha região para empresas, vídeos institucionais. E eu uso a ZV-10 há mais de um ano aí para produzir todo tipo de conteúdo. Principalmente conteúdo para as redes sociais, ou seja, conteúdos que são gravados na vertical, ok? Então hoje eu vou passar a minha opinião de alguém que utiliza essa câmera para trabalho. O segundo detalhe muito importante sobre este vídeo é que eu não tô ganhando nada de ninguém para falar bem ou mal dessa câmera. Então eu vou dar aqui a minha opinião sincera. Eu não tenho nenhum vínculo com nenhuma empresa que vende isso aqui. Eu não ganho se você clicar em nenhum link e comprar essa câmera. Então é a minha opinião de usuário de alguém que pagou por essa câmera e que espera um retorno dela. Então eu uso ela para trabalho. Então neste vídeo eu vou te passar a minha opinião sincera sobre este equipamento. Há mais ou menos um ano atrás eu precisava de uma câmera. Acabou de acabar a bateria da minha câmera. Então vamos lá. Há mais ou menos um ano atrás eu precisava de uma câmera que fosse dedicada para vídeo, para minhas produções em vídeo. E eu precisava escolher uma câmera que me atendesse e tivesse uma qualidade pelo menos ok de vídeo e que não fosse também tão cara, já que eu não queria investir tanto assim no corpo de uma câmera. Então eu entrei no YouTube e comecei a pesquisar para encontrar essa câmera. Então eu passei por Canon SL2, Canon SL3, Nikon Z30. Então eu pesquisei as especificações de todas essas câmeras e eu acabei optando pela ZV-10 por alguns motivos que eu vou citar para você agora. O primeiro motivo que me levou a comprar essa câmera foi que ela é pequena e leve. Então, em comparação com a SL3 e com a SL2, a ZV-10 é muito mais leve, é muito mais compacta e conseguiria levar para qualquer lugar. Eu conseguiria utilizar durante um dia todo sem precisar me preocupar tanto assim com o cansaço. Então, ela é uma câmera pequena, uma câmera super portátil. Esse foi o primeiro motivo que me fez optar pela ZV-10, ok? O segundo motivo que me fez optar pela ZV-10 era o preço. Eu comprei essa câmera quando ela estava extremamente hypada. Então, a câmera mais vendida no momento do Brasil, acho que até no mundo, era a Sony ZV-10. Então o preço dela estava lá embaixo. E eu comprei em um período onde o AliExpress ainda não estava taxando como taxa hoje. Então eu acabei importando essa câmera da China por um preço muito diferente do preço praticado hoje aqui no Brasil e até mesmo o preço praticado aí na China. Então, ao pesquisar todos os seus concorrentes, eu percebi que a Sony ZV-10 não tinha concorrentes, porque os concorrentes dela ou eram DSLRs da Canon ou era mirrorless da Nikon. E como eu nunca tive lentes da Nikon, então a Nikon acabou sendo a última opção para mim. Eu não queria ter que ir para Nikon porque eu teria que investir em lentes da Nikon. Eu não tenho nenhuma lente da Nikon. E eu sempre fui usuário de Canon. Então eu já tinha 4 lentes para Canon que eu utilizo até hoje nas minhas câmeras DSLR para fotografia. E eu queria investir em uma outra câmera que não fosse tão cara, que fosse leve e que me entregasse uma qualidade boa de vídeo. Em algum momento dessa decisão eu me perguntei, por que não a linha Alpha? Então eu comecei a comparar a ZV-10 com as câmeras A6400, A6500 e A6600, que são aí entre aspas as concorrentes diretas dentro da própria Sony. Então as únicas concorrentes que a ZV-10 tinha eram câmeras que também eram da Sony, da linha Alpha. E o que me fez então decidir pela ZV-10 a princípio, já que essa decisão foi uma decisão cega, já que eu não tinha nenhuma dessas câmeras em mãos para eu fazer um teste e decidir antes. Eu tive que decidir apenas pelos reviews que eu vi na internet. Então eu tive que pesquisar vídeos sobre a A6400, a A6500 e sobre a ZV-10 para tomar essa decisão que eu precisava tomar. Então o primeiro ponto que me fez decidir pela ZV-10 foi que ela tem a tela articulada, já que eu venho da Canon e a Canon tem tela articulada em quase todas as suas câmeras. Então todas as câmeras que eu tinha aqui, Canon 70D, Canon 80D, elas tinham a tela articulada e com touch. Por isso esse foi o primeiro fator que me fez decidir pela ZV-10. O segundo fator que me fez decidir pela ZV-10 e não entrar na linha Alpha, ou seja, a 6400 até a 6600, foi o fato de que ela era mais nova, sendo que a ZV-10
foi lançada aí por volta do ano 2021. Então a 6400 foi lançada, se eu não me engano, lá em 2019, ou seja, era uma câmera mais antiga, que trazia menos recursos que a ZV-10. O terceiro motivo e a terceira coisa que me fez optar pela ZV-10 foi o fato dessa câmerazinha aqui ter USB-C. Entre todas as câmeras da linha Alpha, só a A6700 tem USB-C, ou seja, as câmeras mais antigas da A6600 para trás, elas só possuem a conexão micro USB. Isso para mim foi um fator decisivo, já que eu usaria um aplicativo como monitor externo para celular, que inclusive eu vou fazer um review aqui no canal, fica de olho, e eu precisava dessa conexão USB-C para poder fazer a utilização do meu celular como monitor externo para essa câmera, ok? Então, esse foi um dos motivos, um dos principais motivos que me fizeram decidir por ela e não entrar na linha Alpha. O quarto motivo que me fez optar pela ZV-10 foi o sistema de foco. Então, ela tem um sistema de foco um pouco mais novo que as suas irmãs aí da linha Alpha. Ela faz foco em olhos de pessoas e também de animais, coisa que a linha Alpha não faz. A linha Alpha faz apenas foco nos olhos de pessoas. Apenas a 6700 trouxe foco em olhos de animais. E a 6700 acabou de ser lançada, ou seja, não tinha essa opção na época e também não seria concorrente direta com a ZV-10 por conta do preço, né? A 6700 custa mais de 10 mil reais e a ZV-10 estamos falando aí de uma câmera de 4, 5 mil reais. O quinto motivo e o mais forte que me fez decidir pela ZV-10 foi que ela grava em log, ou seja, S-Log2 e S-Log3, assim como a linha Alpha também grava. Então, por todos esses motivos que eu listei aqui, eu acabei comprando a ZV-10, ela chegou pra mim e eu comecei então a colocar ela no campo de batalha, né? Ou seja, colocar ela pra trabalhar mesmo. E quando eu comecei a utilizar essa câmera no dia a dia, eu percebi algumas coisinhas aqui que ninguém tinha falado pra mim no YouTube, que ninguém me avisou antes de comprar essa câmera. Então eu vou te passar agora algumas coisas que me incomodam na utilização dessa câmera e que eu não sabia ao comprar. A primeira coisa que me decepcionou um pouco nessa câmera, mas dá pra entender, porque o projeto dela é pra ser uma câmera compacta, pequena e leve, mas a duração da bateria. A bateria dessa câmera, se você não ligar o modo avião e for gravar em 4K, ela vai gravar aí por volta de 1 hora, não muito mais que isso. Então, se você não for usar conexão sem fio nela, você precisa desligar as conexões e deixá-la no modo avião. Assim, a bateria vai durar um pouco mais. Mas mesmo assim, a duração dessa bateria é péssima, justamente porque a proposta dela é ser uma câmera pequena e leve. E é impossível você fazer uma câmera pequena e leve e colocar uma bateria pesada dentro dela, não faz sentido nenhum. Mas se a gente for olhar para a linha Alpha da Sony A6400 até a Sony A6500, todas essas câmeras utilizam a mesma bateria que a ZV-10 usa, que é a NP-FW50. Então é uma bateria de pequena duração, de pequena capacidade, que deixa e que torna essas câmeras leves e compactas. Okay? Então se você quiser uma câmera que tem um pouco mais de duração de bateria, você precisa investir na A6600, que usa a mesma bateria da FX30 e da A6700, que é a FZ100. Uma bateria que já tem uma duração um pouco maior, mas também que torna o corpo da câmera um pouco mais pesado. Agora eu vou entrar em um detalhe que me decepcionou bastante. Eu não sei se é um problema da minha câmera em específico. Eu já troquei uma ideia com alguns amigos que também têm a ZV-10 e parece que a minha, talvez seja só ela ou talvez seja um lote, ela veio com um problema que todas as Sony ZV-10 já tem, mas talvez na minha tenha vindo mais acentuado. Eu tô falando aqui do Rolling Shutter, tá? O que é o Rolling Shutter? Quando a lente produz a imagem e projeta essa imagem no sensor, o sensor grava essa imagem em linhas. Então, o Rolling Shutter é aquele efeito gelatina que é causado pela baixa velocidade de gravação dessa imagem no sensor. Ou seja, o sensor grava essa imagem e envia para o processador. E em algum momento dessa gravação, câmeras que têm essa baixa velocidade de gravação no sensor, elas ficam desincronizadas e causam aquele efeito gelatina. Eu vou colocar aí na tela para vocês verem um exemplo do que eu tô falando para vocês. Então, se você estiver gravando com essa câmera na mão em 4K, ok? O Rolling Shutter só aparece em 4K, ok? Se você mudar para 1080, isso diminui muito, praticamente ao ponto de parecer imperceptível. Talvez você esteja dizendo, ok, mas praticamente todas as câmeras do mercado têm Rolling Shutter. Sim, mas a ZV-10 é a câmera mais acentuada que eu já peguei na mão. E eu pesquisei bastante sobre isso e encontrei vários vídeos de gringos reclamando desse problema, né? Então, é um calcanhar de Aquiles da ZV-10, é realmente esse Rolling Shutter, esse defeito, esse efeito gelatina em 4K. Se você for utilizar em 1080, você não vai perceber esse problema de forma nenhuma. Então por que não utilizar apenas o 1080 dessa câmera? É aí que entra o problema. A gravação em 1080 dessa câmera é muito fraca,
Se você fizer a mesma cena em 4K, na mesma iluminação, com a mesma configuração de iluminação, com as mesmas configurações da câmera, e você comparar esses dois takes depois, no seu computador, em 4K versus 1080, você vai perceber que em S-Log2 ou S-Log3, qualquer um dos dois perfis, vai ter muito mais ruído no seu arquivo 1080. A verdade é que o 1080 dessa câmera, ele é bem fraquinho. Mesmo comparado com o 1080 da A6400, o da ZV-10 consegue ser mais fraco. Então ele entra muito ruído nas partes das sombras, mas é muito ruído mesmo. Mesmo em ISO 500. Eu fiz recentemente o registro de 2 partos para o hospital em que eu trabalho. E o primeiro parto eu gravei em 4K. E o meu cartão, ele estava acabando o armazenamento. E eu não conseguia vir em casa trocar a tempo. Eu precisava garantir que ia caber tudo nesse cartão. Então qual foi a minha ideia? Eu vou fazer o segundo parto em 1080. E eu cheguei em casa com esses 2 arquivos. E quando eu coloquei no DaVinci para editar, logo de cara eu já percebi a diferença. A diferença foi absurda, tá? Absurda. Tinha muito ruído nas sombras do arquivo 1080. Uma das explicações para isso é óbvia, o tamanho da resolução. Estamos falando de uma imagem em 4K contra uma imagem em 1080. O arquivo em 4K é muito maior se tratando de pixels. Então era meio óbvio que isso aconteceria. E a segunda explicação para isso é a taxa de escrita dos arquivos em 1080. A ZV-10 grava em 4K 24 a 100 megabits por segundo. E em 1080 ela grava a 50, 60 megabits por segundo. Ou seja, a informação que entra no cartão da câmera por segundo cai pela metade. Então a gente tem esse ruído acentuado nas partes escuras da imagem. Então essa é uma das coisas que não me deixaram decepcionado, porque a câmera tem um projeto barato. Então, obviamente, ela ia ter alguns problemas, mas me deixaram um pouquinho incomodado, porque eu não esperava que seria toda essa diferença. Outra coisa que eu não encontrei nos reviews pela internet que me deixaram um pouquinho decepcionado foi que ela tem um crop em 4K 30. Então, se você fizer a mesma cena em 4K 24 e mudar apenas o FPS para 30, você vai perceber que ela vai ter um crop. Então, não faz sentido nenhum. Mas existe e eu não sabia disso. Eu fui descobrir isso quando eu fui utilizar essa câmera, ok? Outra coisa também é o crop que ela tem em 1080. Se você gravar em qualquer arquivo Super 35mm em 1080, vai existir um crop. O 1080-120 dela também possui crop, ou seja, a única resolução para essa câmera que você não vai ter crop é 4K 24 FPS, ok? Não é exatamente um defeito, mas é uma característica que você precisa saber antes de adquirir essa câmera, e eu não sabia. Eu tive que perceber isso depois. E por que isso é tão importante se saber antes de comprar a câmera? Quando você compra uma câmera, você também planeja a compra de lentes. Você não consegue utilizar uma câmera sem lentes. E ao comprar essas lentes, você compra essas lentes com base no seu sensor, né? Então, se eu vou fazer algum trabalho que precisa de uma imagem mais aberta, eu comprei, no meu caso, a 16mm 1.4. Então, a gente faz aquela conta básica, né? 16mm no sensor cropado vai funcionar aí como 20 alguma coisa, 20 e poucos milímetros, certo? Mas você nunca conta que tem mais esse crop, ok? Eu vou deixar o tamanho do crop aqui porque eu esqueci, agora não lembro de cabeça. Então, ao fazer a compra dessas lentes, você precisa levar em conta que se você for utilizar 4K 30 ou 1080 120 ou 1080 nesse formato Super 35mm, você vai precisar calcular esse crop a mais, ou seja, sua lente de 16 vai subir lá para 30, 40mm. Então, isso torna praticamente inviável o uso de lentes como 50mm e 85mm nessa câmera. Então, é preciso saber dessa informação, porque você precisa adquirir lentes que vão suprir a sua necessidade. Vamos partir agora para a parte final do vídeo. Para quem eu indicaria hoje a ZV-10? Para todo mundo que está iniciando, para todo mundo que precisa utilizar essa câmera parada, ok? Ou com menos movimentos de câmera possível se você não tiver um gimbal por causa do rolling shutter dela. E para quem precisa produzir conteúdo para YouTube, podcast, por exemplo. Ela é excelente. Eu vou deixar passando para vocês aí alguns trabalhos que eu faço com ela. A primeira vez que eu peguei essa câmera na mão, eu fiz um vídeo em 4K, que eu coloquei no meu computador, eu fiquei assustado com a qualidade do 4K 24 dela. Então essa é a resolução que eu mais uso hoje, 4K 24. A qualidade que essa câmera me entrega, pelo preço que ela vale, pelo preço que ela custa, é absurda. 4K 24 dela é absurdo. Tá passando aí na tela, vocês estão vendo alguns trabalhos que eu fiz recentemente com ela. Para pessoas que estão iniciando, para pessoas que produzem conteúdos mais parados, se você vai fazer vídeo na mão com essa câmera, cuidado, tá? Você pode ter o problema do rolling shutter. Para você que tem um computador fraco e que precisa de um arquivo, entre aspas, leve, que seja fácil de editar, essa câmera também é para você, tá? Esses arquivos dela, para você ter ideia,
eu edito até num aplicativo para celular, para iPhone. Eu uso aqui no meu iPhone 14, chamado VN. Eu produzi o vídeo para uma hamburgueria, em que eu gravei esses vídeos em S-Log3. Eu tirei o cartão, peguei o meu leitor de cartão, coloquei o meu arquivo no iPhone e editei no aplicativo VN. Então eu tenho, aqui dentro do aplicativo, eu uso os meus presets, né? Eu uso os meus LUTs de conversão e eu consegui editar o arquivo dessa câmera no iPhone 14 sem problema algum. Então, se você tem um computador fraco, se você tem um celular, se você talvez edita no iPad, essa câmera é para você, porque ela produz um arquivo super leve, muito mais leve do que, por exemplo, o arquivo da Canon R8, que é a câmera que está me filmando neste momento. Principalmente também pelo fato da ZV-10 produzir um arquivo 8-bit, né? Comparado com a R8, que produz um arquivo 10-bit. Ou seja, muito mais pesado, muito mais difícil de editar. Então é uma câmera leve, é uma câmera barata, é uma câmera prática de se usar. As baterias para ela são baratas. Os cartões para ela também são baratos, ok? Aqueles cartões padrão, SanDisk Extreme Pro, você compra, não paga tão caro. Classe 10, né, óbvio. E você consegue usar nela, gravando em 4K 24 a 100 megabits, sem problema algum. Mais um detalhe que faz compensar muito comprar essa câmera é a variedade de lentes que existem no mercado para ela. Então, você não fica preso apenas a lentes da Sony. Você consegue comprar lentes Viltrox, você consegue comprar lentes Sigma, você pode ter lentes da Mic, você pode ter lentes da Seven Artisans, você consegue comprar lentes da TT Artisans. São várias as fabricantes de terceiros que produzem ótimas lentes para essa câmera aqui. Chegamos ao veredito final. Compensa comprar a ZV-10? Na minha opinião, sim. Se você souber a utilização correta para essa câmera, ela vai te entregar uma qualidade excelente de imagem por um preço relativamente barato. Eu não indico ela para uso em 1080, a menos que você não seja tão exigente em relação à qualidade. 4K aqui, pelo menos na minha região, ele se tornou o mínimo. Então não tem como eu entregar um arquivo para o cliente em 1080 se os meus concorrentes estão entregando esse arquivo em 4K. Então eu não posso deixar a desejar. Então para mim, eu utilizo apenas o 4K 24 e raramente o 1080 120. Okay? Então, para quem eu indico essa câmera? Para você que está iniciando, para você que precisa de uma câmera que tem vários aplicativos interessantes. A Sony tem muitos aplicativos de terceiros que são feitos apenas para câmera Sony. Então, por exemplo, você tem o Catalyst Browse que te ajuda a estabilizar as imagens. Você tem também, por exemplo, o Monitor Plus e usa o seu celular como monitor externo para a sua ZV-10. Então você tem diversas facilidades e funcionalidades e aplicativos que são produzidos apenas para câmeras da Sony. Então, você entra no universo Sony, você tem um grande leque de lentes, de aplicativos e de coisas que vão te ajudar a produzir seu conteúdo de uma maior qualidade. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Então deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se faltou falar alguma coisa, se faltou citar algum detalhe aqui sobre ela, ou se tem mais alguma coisa que eu não sei e que você possa me ajudar, deixa aqui nos comentários então pra gente fazer essa troca de ideias. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Se você quer acompanhar os bastidores de todos os trabalhos que eu realizo, então me segue lá no Instagram pra você não perder mais nenhuma informação e nenhum vídeo também que sair aqui no canal, ok? Então é isso, pessoal, vamos nessa e até o próximo vídeo.